Muito bom dia, quarta-feira, começando mais um Manhã IPP, depois de um devocional incrível desse, né? Eu sei que eu sempre falo isso, mas tem como não ser? Não, né? Então, é sempre muito bom começar o dia meditando na Palavra de Deus e continuar aqui depois no Manhã IPP com vários assuntos para a sua manhã ficar enriquecida e sempre com conteúdo cristocêntrico, né? Hoje nós vamos falar dos perigos de um ídolo do nosso tempo. É isso mesmo. Vai ser muito bom para a gente fazer uma auto-reflexão, aprender várias coisas e, principalmente, destronar os ídolos do nosso coração. Deus tem que estar em primeiro lugar no nosso coração. E vamos lá trabalhar juntos para que isso aconteça. E eu quero dar bom dia para você que está aí, que abriu a porta da sua casa, que está todo dia nos acompanhando. Daqui a pouco eu leio os comentários aqui. Mas obrigada por você confiar na gente, para dedicar seu tempo para andarmos juntos, tá bom? Daqui a pouco eu leio os comentários, pode ir escrevendo aí, que daqui a pouco eu dou uma lida. Os perigos de um ídolo do nosso tempo é o tema de hoje, porque muitas vezes nós ficamos rodando em círculos, né? Sem conseguir encontrar solução para alguns pecados recorrentes e que não conseguimos abolir das nossas vidas. É verdade que os pecados são tenazes, isso já nos alertou lá o autor da carta de Hebreus, mas Deus nos dá escape das nossas tentações a fim de não pecarmos. Vigiar e orar continua valendo para evitarmos enfiar o pé na jaca do pecado, mas ainda assim nós lutamos com monstros que muitas vezes nem sabemos ao certo quem são, né? Encontrar ídolos é uma aventura muito perigosa e exigirá esforço e persistência, porque os ídolos são como heróis coroados em nossos corações. Eles são amados, mimados, exigentes, arrogantes, mentirosos e muito, muito poderosos. Você precisa de coragem, mas também precisará de sabedoria e perspicácia. Vamos avante. O nosso Senhor nos deu vitória sobre o pecado da idolatria e porque temos já vitória estabelecida, Ele nos deu também uma advertência. Nenhum idólatra entrará no reino dos céus. Isso é uma boa coisa para nós termos em mente enquanto lutamos contra os ídolos em nosso coração. E se você precisar recordar dessa palavra, escreve num bilhete para que você mesma lembre nos dias que você estiver desencorajado, né, ou desencorajada. Essa palavra, Efésios 5:5. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Efésios 5:5. Um ídolo, ele produz vários frutos da idolatria e é como um vírus que vai contaminando tudo ao nosso redor. E agora, em meio à pandemia, sabemos bem, né, como se dissemina a contaminação, mas com a graça de Deus podemos vencer o pecado da idolatria e encontrar paz com Deus. Lutar contra a idolatria requer de nós uma nova vida e assim a nova vida em Cristo será a nossa força e o principal meio de transformação. Somente nós podemos deixar de amar um ídolo quando substituímos esse amor por outro amor. Esse amor de adoração, ele tem que ser dirigido a Cristo. Quando olhamos para Cristo, nós podemos ver a sua perfeição, a sua mansidão, sua obediência e imitá-lo e transformar o nosso coração em altar de adoração. Então o ídolo não terá mais lugar e o altar do Deus vivo ocupará o nosso viver. Lute como uma ovelha, na força e no poder do Espírito Santo. Que coisa linda poder começar o dia pensando nisso, né? Vamos juntos conseguir isso. Essa mensagem, a fonte, né, dessa mensagem é do site voltemosaoevangelho.com. Quem quiser buscar mais conteúdo cristocêntrico de qualidade pode visitar lá a página também, né? É isso daí, gente, muito bom pensar nisso. Só esse texto, essa abertura já nos dá aquela aliviada, né, aquele discernimento de
Existe uma luta para nós lutarmos todos os dias e para glorificar Cristo, né? Daqui a pouco o versículo do dia vai falar sobre isso. Antes eu quero falar para você que está assistindo pelo YouTube que você tem outra forma de assistir, assistir não, né? Ouvir os nossos programas ao vivo aqui. Você já conhece a Rádio Pinheiros? Você pode baixar agora no aplicativo, o aplicativo da Rádio Pinheiros e acompanhar a melhor programação cristã reformada 24 horas por dia. Assiste esse vídeo comigo. Você já conhece a Rádio Pinheiros? Louvores, Isso eras a palavra, com Deus o Altíssimo. programas ao vivo da IPPTV e devocionais para sua edificação. Procure por Rádio Pinheiros. Baixe o aplicativo grátis nas lojas Android ou iOS e tenha na palma da sua mão conteúdo cristão reformado de qualidade 24 horas por dia. Rádio Pinheiros, a sua rádio missionária. Olha aí, que maravilha. E aqui, ao vivo IPPTV, tá aí, muito simples, você dá o play e começa a tocar, não vou dar aqui para você não ouvir aí, ouve aí onde você tá, mas tá ao vivo aqui e é muito fácil, ele é leve, gente, não ocupa muito peso no celular não, então pode baixar tranquilamente, tá bom? E continuando aqui, lembra que eu falei do versículo do dia? A cada manhã a gente tem motivo para agradecer, né, a Deus pela sua graça, misericórdia nas nossas vidas, né? E a gente deve encarar novo dia mesmo como uma bênção, uma dádiva do nosso Criador, né? E assim aprender a começar cada dia entregando tudo na mão de Deus. E o versículo que escolhi hoje é o Salmo 105. O livro dos Salmos, ele é uma coletânea de cânticos, orações, lamentos do povo de Deus, escrito por vários autores, desde os dias de Davi até o período do pós-cativeiro babilônico, né? Há mais de 100 citações do livro de Salmos no Novo Testamento, e isso prova a relevância na história da redenção. E esse livro tem sido uma fonte de consolo para a Igreja de Deus ao longo dos séculos até os dias atuais. E o Salmo 105 que está aparecendo aí na sua tela, versículo 1 diz assim, rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Salmo 105, versículo 1, né, como um ato de recordar tudo o que de bom o Senhor tem feito para nós. O Salmo 105, ele faz menção das maravilhas de Deus e toda a sua ação poderosa em nossas vidas, né, o quanto nós devemos glorificar o santo nome de Deus e agradecer as suas bênçãos derramadas sobre nós, né? Aí, Salmo 105, que o nosso dia seja assim, né, gente? Muito bom pensar sobre isso. Estou muito feliz da sua companhia aqui. Daqui a pouco nós temos um tema muito bom. E agora eu quero mostrar para você os stories que edificam, o nosso quadro, que a gente compartilha com você, aquilo que foi compartilhado lá no Instagram, e o @manhãIPP, nosso Instagram, tá bombando, gente, pode ir lá que tem muita gente compartilhando, e a gente escolheu alguns stories que chamaram nossa atenção. Vamos ver os de hoje? O Henrique Liache postou uma publicação do City to City. O evangelho, se for realmente aceito, remove a necessidade que você tem de ser respeitado, apreciado e bem visto o tempo todo. A necessidade de que tudo na sua vida corra bem. A necessidade de ter poder sobre os outros. Ficou claro isso? Olha só que frase boa que o Henrique postou. O evangelho, se for realmente aceito, ele faz o quê? Ele remove a necessidade que a gente tem de ser respeitado, apreciado. Sabe aquela necessidade que a gente tem de ser apreciado, respeitado, ser bem visto o tempo todo? Pois é, se o evangelho é bem aceito, a gente não tem essa necessidade. Olha que frase incrível do Henrique Liache, que foi um repost, né, do City to City Brasil. Muito bom, Henrique Liache. Segue aí o Henrique, que ele faz postagens incríveis. A outra postagem foi da Silvia Juliana Oliveira, que fez um repost também, do Ronaldo Lidório, que diz assim: nascemos em Cristo e com um propósito,
glorificar a Deus com tudo que somos, temos e fazemos. Olha aí que coisa, Ronaldo Lidório. Gente, segue o pastor reverendo Ronaldo Lidório, missionário, vale muito a pena. E ele vive muito isso, né? Ele transpira isso quando a gente conversa com ele, com o propósito, glorificar a Deus com tudo que somos, temos e fazemos. Muito bom o repost do Ronaldo Lidório, feito pela Silvia Juliana Oliveira. Silvia arrasou no repost, muito bom. E o outro é da Marília Lemos Estevam, que repostou também o Instituto MLJ, que diz assim: uma das primeiras coisas que você deve aprender nessa vida cristã e nesta guerra é que se você tiver errado em sua doutrina, estará errado em todos os aspectos da sua vida. É o Instituto Martin Lloyd Jones, né? É muito bom esse repost também da Marília, que fala que se a gente estiver errado com a nossa doutrina, a gente estará errado em todos os aspectos da vida. Muito bom. Nossos Stories que Edificam, né? Um quadro aí que compartilha os stories, que chama a nossa atenção. E, gente, segue lá no Instagram. Se você tem Instagram, segue lá o Manhã IPP, @manhãIPP. E aí a gente te segue de volta, eu cuido lá, pode falar, a gente responde, né? Se quiser dar sugestão de temas, enfim, pode conversar que a gente responde lá, tá bom? Segue a gente que a gente segue de volta e compartilhamos seus stories aqui. Notícias. Vamos lá para degustar as notícias do Notícias do Bem, que é o jornal que vai ao ar aqui todos os dias ao vivo, de segunda a sexta, com Roberto Quirino e Tainá Félix. É muito bom esse jornal, gente. E a gente demonstra que só uma degustação no Manhã IPP, para você ficar com vontade de continuar assistindo a nossa programação depois. Então vamos lá para ver quais as notícias de hoje. O agronegócio tem garantia de fertilizantes até o mês de outubro. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, participou de uma coletiva onde ela falou mais um pouco sobre esse assunto. Veja agora na reportagem. O estoque de fertilizantes para o agronegócio no Brasil está garantido até outubro. A afirmação foi feita pela ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, durante uma entrevista coletiva. Ela também declarou que o governo trabalha desde o ano passado com alternativas para garantir o suprimento para o setor. Apesar disso, o resultado da safra de verão, plantada entre setembro e outubro, preocupa. Mas aí eu quero também deixar aqui uma mensagem, não de tranquilidade, mas de equilíbrio, né? Primeiro, a safra brasileira, que acontece nesse momento, que é a safrinha, que é a nossa safra maior, que se planta milho, ela já está acontecendo. Então, o que precisava de fertilizante para ela já chegou, já está com o produtor rural, ele já está plantando, ela está muito adiantada. Então, neste momento, nós não temos problema com a safrinha que acontece. A safra de verão é uma preocupação que nós temos, que será setembro, final de setembro, outubro. Mas também nós temos aí, do setor privado, a confirmação de que nós temos um estoque de passagem de fertilizante, um volume que é suficiente para chegar até outubro. O alerta sobre o mercado internacional de fertilizantes vem desde o mês passado, quando começaram as sanções econômicas em Belarus. As exportações do produto estão suspensas por causa do fechamento dos portos da Lituânia. A situação ficou ainda mais grave com o início da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Isso porque, além da Belarus, a Rússia é o principal fornecedor do produto para o Brasil. Tereza Cristina confirmou que continua na busca por novos parceiros para o caso de queda ou mesmo interrupção no recebimento de fertilizantes do leste europeu. O Ministério possui um grupo de acompanhamento que conversa regularmente com os produtores, indústrias e com a parte de logística e infraestrutura. Então, para isso, nós estamos conversando com a infraestrutura, com a Receita Federal. Então, existe aí todo um monitoramento, a gente tem que ter tranquilidade nesse momento e as ações, né? Como é que nós vamos fazer se acontecer isso? Se
enfim, todos os cenários que podem acontecer. Ainda nesse mês, o governo deve lançar o Plano Nacional de Fertilizantes. Elaborado desde o ano passado em parceria com a iniciativa privada e outros ministérios, o plano tem como objetivo estimular a produção nacional. Mas o Brasil precisa tratar esse assunto como segurança nacional e segurança alimentar. Então agora esse plano que nós fizemos lá atrás, há um ano atrás, sem prever nada disso, era o que o governo pensava que nós deveríamos ter para que o Brasil, uma potência agroalimentar, tivesse um plano de pelo menos 50%, 60% de produção própria dos seus fertilizantes. Olha aí que bênção, né, gente? E agora tem um recadinho para você que quer decorar sua casa com todo o requinte e a sofisticação que só os móveis planejados da Finger podem trazer para você. São acabamentos diferenciados e pensados especialmente para o seu conforto e funcionalidade do seu espaço. Na Finger, seu projeto é personalizado de verdade. A tecnologia exclusiva e precisão alemã garantem uma customização única. E eu quero te convidar para conferir mais detalhes nesse vídeo. Fundada em 1978, a Finger Móveis Planejados tem inovação em sua vocação. Traz garantia de 8 anos graças ao seu moderno Parque Fabril localizado no Rio Grande do Sul. A nossa loja está localizada no Portal do Morumbi e conta com 400 metros quadrados de showroom com diversos ambientes para você se inspirar. Nossa equipe é altamente treinada, formada por arquitetos e design de interiores, prontos para transformar ambientes e te surpreender. Temos o compromisso de transformar ambientes para o bem-estar das pessoas, com projetos inovadores e a tradição que já dura mais de 40 anos. Nossos projetos são exclusivos, feitos para atender todas as suas expectativas. São pensados para a usabilidade e função do seu espaço, além de privacidade, relaxamento e bem-estar. Transformamos seus sonhos em realidade. Nos sigam nas redes sociais. Traga sua planta e se surpreenda. Entre em contato lá com o time de especialistas e solicite o seu orçamento, né? Acesse o site aí fingermorumbi.com.br ou o Instagram também, @fingermorumbi, e saiba mais detalhes. Você também pode entrar em contato pelo WhatsApp 011 99018 7891. Finger Morumbi, a sua melhor opção em móveis planejados. A gente indica aqui porque a gente confia. Fica aí a dica para você, né? A Fiocruz possui um material farmacêutico suficiente para produzir imunizantes nacionais. Uma vacina 100% brasileira. A tendência é produzir mais de 20 milhões de doses. Confira agora na reportagem. A Fiocruz já tem ingrediente farmacêutico ativo suficiente para produzir mais de 20 milhões de doses da vacina 100% brasileira. Ao todo, o Ministério da Saúde contratou 105 milhões para este ano. Os imunizantes serão entregues conforme cronograma e demanda. Até agora, a Fundação invasou mais 2,5 milhões de doses. A estrutura de Biomanguinhos e a alta qualificação de seu corpo técnico veio se aprimorando nas últimas décadas. Em 2004, através do acordo de transferência de tecnologia para a alfa-poetina, foi possível o início da incorporação de tecnologia de biofármacos no país. Esse aprendizado é fundamental para o que desenvolvemos hoje, da mesma forma que as parcerias para o desenvolvimento produtivo, que também tinham biofármacos na sua agenda e que permitiram a construção do Centro Henrique Pena, local hoje de fabricação do IFA da vacina 100% nacional. Tal êxito, entretanto, nos faz lembrar da importância da vacinação e também a imunização completa com a dose de reforço. Essas medidas, ao lado da vacinação em todo o mundo, ainda extremamente desigual, serão fundamentais para o esforço de superação da grave crise representada pela Covid-19. A produção do IFA no Brasil só foi possível porque, em junho do ano passado, a AstraZeneca e Fiocruz
assinaram um contrato para a transferência da tecnologia. Para aprovar o IFA 100% nacional, a Anvisa fez diversos estudos analisando se a vacina daqui teria o mesmo desempenho que a desenvolvida no exterior. E os resultados mostraram que o insumo mantém a mesma eficácia. Não foi assim que no dia de hoje nós podemos comemorar essa vacina com o IFA nacional. Essa foi a principal aposta do governo federal. Naturalmente que nós já distribuímos mais de 430 milhões de doses de vacina com a população brasileira. Nós temos assegurado até o final do ano mais de 500 milhões de doses de vacina e, com isso, nós temos a certeza de conter o caráter pandêmico da Covid-19. A primeira aplicação simbólica foi feita pelo ministro da Saúde durante um evento realizado em Brasília. Marcelo Queiroga fazendo a aplicação na primeira pessoa a receber, portanto, esta vacina. A produção 100% nacional também traz benefícios econômicos, contribuindo para a balança comercial em saúde ao reduzir a necessidade de importações. E a vacina ainda traz garantia de oferta do imunizante pelo Programa Nacional de Imunização à População. Ao mesmo tempo, é uma das vacinas de mais baixo custo, com um valor de $5 por dose, o que contribui para a sustentabilidade econômica do Sistema Único de Saúde. Mas, sem dúvida, o pilar central da nossa estratégia foi justamente a encomenda tecnológica realizada ao laboratório AstraZeneca, Universidade de Oxford, para que o Brasil pudesse produzir a vacina na Fiocruz, inicialmente com o IFA originário da Ásia e hoje com o IFA nacional, produzido na Fundação Oswaldo Cruz, graças à capacidade extraordinária dessa instituição de excelência, que é a Fundação Oswaldo Cruz, um orgulho para todos os brasileiros, que, como já falado pela Nízia, produziu uma vacina extremamente custo-efetiva, o que se coaduna com as questões atinentes à justiça distributiva própria do Sistema Único de Saúde. Essa é a vacina que tem o menor custo. O governo federal investiu cerca de 1,9 bilhão de reais para a encomenda tecnológica e hoje nós podemos ter uma vacina que é segura, que é bastante eficaz, efetiva e que no Brasil tem tido resultados extraordinários. Muito bom, né? Isso é só uma provinha do Notícias do Bem, o jornal que acontece em seguida, logo depois de uma EPP aqui, com Tainá Félix e Roberto Quirino, né? Então você pode continuar ligado e informado e edificado. Olha só que maravilha, né? E eu quero dar bom dia para Marlene Martins, que ela quer agradecer, porque a neta já está na faculdade. Obrigado, Senhor. Glória a Deus, né? Isso aí, Marlene, tem que agradecer mesmo ao Senhor, né? Como nós falamos no começo do programa. A Wanda está sempre com a gente, falou, bom dia, irmã Lídia, graça e paz, que Deus abençoe essa equipe técnica que faz esses programas dessa TV abençoada. Amém, Wanda, nossa equipe é uma bênção mesmo. A Márcia falou, bom dia, Lídia, graça e paz de Florianópolis, Deus abençoe, amém, querida. E a Wanda falou, que introdução, Wanda, foi bom, né? Esse texto lá do Voltemos ao Evangelho é muito bom, também gostei, viu? Que bom que você gostou, gostei do feedback, obrigada, viu? Pode mandar sempre para saber se está bom, se está ruim, manda lá também. Quando for ruim, manda no privado lá no Instagram, brincadeira. Muito bom, gente, daqui a pouco eu leio do outro link, temos 2 links aqui. E eu quero perguntar para você se você está a fim de viajar. Já pensou em fazer uma viagem inesquecível para a Alemanha, para Israel? Ao lado do pastor titular aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, reverendo Arival Dias Casimiro. Ô, gente, que maravilha. Eu te confesso que esse vídeo me faz aumentar essa vontade cada vez mais, cada vez que eu assisto. Então eu quero convidar você para assistir esse vídeo. E se você quiser fazer essa viagem, tá aí, né? Se for a vontade de Deus, ore e participe. Quero te convidar a assistir esse vídeo agora comigo.
não dá aquele frio na barriga só de pensar em andar por esses lugares? Fala sério, né? Que sonho essa viagem. Quem quiser, ó, vai ser entre os dias 27 de outubro e 11 de novembro com o reverendo Arivaldo Dias Casimiro. Anota os telefones aí, entre em contato se você quiser saber mais informações. É o 15, pode ser pelo WhatsApp, viu, gente? É o WhatsApp esse número, 1599-651-3613. Vou repetir, 1599-651-3613. Depois você pode tirar um print da tela também, né? Que ajuda um monte. Ajuda muito. O outro telefone é o 15-991-55-5122. Tá bom? Fica aí a dica para quem quiser fazer essa viagem Alemanha e Israel. Ai, que delícia, muito bom, né, gente? Um beijo para Silvia Juliana Oliveira, que falou assim: Lídia, tenho sido muito edificada pela programação do Manhã IPP. Obrigada por repostar nossos stories, @Silvia Juliana Oliveira. O stories dela foi ao ar hoje. Olha que gostoso isso, né, gente? Uma forma da gente andar trocando, né? Trocando figurinhas e caminhando junto e principalmente nos conhecendo, né? Uma forma de comunhão. Já temos amigos que a gente conheceu aqui, né? E que caminham junto com a gente. A Wanda é uma delas, você já deve conhecer, né? De tanto que a gente fala. E é isso aí, gente. Vamos falar agora sobre os perigos de um ídolo do nosso tempo. A gente vai falar de um perigo que é principalmente a tecnologia, mas dentro disso, como eu falei no começo, ídolos podem ser vários e podem despertar várias coisas dentro do nosso coração. Então, você pode aproveitar para fazer uma autoavaliação se Deus está em primeiro lugar realmente na sua vida, entendeu? Deixa Deus falar, né, vamos juntos caminhando isso através desse programa, desse tema, que a gente só tem vontade de uma coisa, de glorificar a Deus e ter o nosso coração voltado completamente para Ele. Por isso, eu convidei um convidado muito especial, o Gustavo Assi, que já tratou desse tema em grandes conferências, salas de aula, vídeos, entrevistas. Ele já falou bastante disso. E o Gustavo Assi, ele é professor de engenharia naval da Poli, da USP, né? E onde atua como diretor de inovação do Centro de Pesquisa para Inovação em Gases de Efeito Estufa. Ele foi professor visitante na Universidade de Oxford, na Inglaterra, e no Caltech, nos Estados Unidos, né? Além dos temas de pesquisa em engenharia, ele tem especial interesse por filosofia da tecnologia e interação entre fé, ciência e fé cristã. Olha isso que interessante. É um dos fundadores da ABC2, Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. É presbítero da IPB e serve na IP Ebenezer, em São Paulo, com a sua esposa Lilian e seus filhos Cecília e Daniel. Quero dar muito bom dia para o Guto e agradecer já por ter vindo aqui falar desse tema tão importante, né, Guto? Bom dia. Bom dia Lídia, bom dia a todos, obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês no Manhã IPP TV e espero bater um bom papo aí nesse assunto que é tão interessante e tão caro para mim. E Guto, esse tema, já estava conversando com o Guto antes aqui, é muito interessante, que desperta, todo dia se a gente falar disso, a gente vai descobrir uma coisa da gente, do nosso coração, né? Acho que a C.S. Lewis fala que nós devemos ser lembrados daquilo que aprendemos, né? Sem dúvida. E a Bíblia fala que o Espírito Santo vai nos lembrar daquilo que ele já nos ensinou, né? Olha que lindo isso. E os ídolos, a gente sem perceber, eles vão ganhando espaço, né? Eu queria que você falasse um pouquinho. Essa ideia é muito profunda. Calvino já dizia que o ser humano é uma fábrica de ídolos. Né? Nós somos seres adoradores por natureza. Deus nos fez assim. Só que Deus nos fez para adorá-lo. Né? Com o pecado, com a queda, nós nos tornamos uma fábrica de ídolos e a gente procura ídolos em todos os lugares. Essa é a consequência do pecado nas nossas vidas. E a gente tem aquela ideia, né, clássica do que é um ídolo, né? Mas como assim? Eu não adoro outros deuses, eu não tenho imagens na minha casa, como que eu posso ser uma fábrica de ídolos? Ora, os ídolos são aquilo que tomam o lugar de Deus na nossa vida e que vão conquistando, né? Conquistando a confiança última do nosso coração. E aí,
Os ídolos, no nosso tempo, na nossa geração, tomam formas e roupagens bem diversas, né? Bem diferentes. Tem alguns que vão adorar o dinheiro, o poder, o reconhecimento público, às vezes a sua própria família. Outros vão adorar a sua igreja, o seu pastor. Até coisas que são boas, né, e santas podem se tornar um ídolo quando elas tomam o lugar de Deus nas nossas vidas. E um ponto que eu tenho estudado como professor de engenharia, então trabalho nessa área de tecnologia, mas como um cristão, é justamente o lugar que a tecnologia pode tomar como um ídolo das nossas vidas, né? Porque tecnologia, olha, é a palavrinha aí que todo mundo conhece hoje em dia, todo mundo tem na palma das mãos, tem no bolso um artefato tecnológico, e às vezes isso pode se tornar um grande ídolo nas nossas vidas, sim. Eu acho que já está muito, Guto, e a gente não quer assumir, né? E isso é uma das características do ídolo. Ele vem escondido, a gente não assume. É tipo se falar, você é alcoólatra. Não, eu não sou alcoólatra. Você, entendeu? Tipo, da tecnologia, a gente acha que a gente não tem esse problema. Mas se a gente for analisar, eu vou falar por mim, assim, o tempo, se eu for analisar o tempo que eu fico no celular desfrutando isso, provavelmente vai acusar, né? Mas olha que interessante, quando a gente pensa em tecnologia, você falou imediatamente no celular. Por quê? Se eu perguntar, me dê um exemplo de uma tecnologia, de um objeto tecnológico. Um celular. Todo mundo falou, opa, é isso aqui, ó. Esse aparelhinho me permite coisas que eu não conseguia. Só que olha que interessante, tecnologia não é só aquilo que tem LED, que brilha, que acende, que tem um processador dentro. Tudo o que a gente usa na vida e o que o ser humano construiu transformando o mundo natural é tecnologia. Esse copo d'água aqui é tecnologia. Por quê? Porque ele não existia. Ele foi feito, ele foi criado por um ser humano com uma função de carregar água. Mas é um artefato tecnológico. Ora, eu não vou adorar um copo e dificilmente alguém vai achar que um copo vai se tornar um ídolo na sua vida. E muito menos a chance de se tornar um vício. Por que eu sou viciado em beber água em copo? Não, é um artefato que facilita a minha vida no dia a dia. O celular também. Ele vai facilitar nossas vidas no dia a dia, os relacionamentos, a comunicação. Aqui no programa mesmo você está o tempo inteiro conversando com as pessoas e você não conseguiria fazer isso antes da tecnologia, do celular surgir. Só que olha só, quando a gente sai de um uso para um vício, e isso entra nas nossas vidas tomando lugar de um ídolo, ou seja, tomando lugar das nossas esperanças últimas, aí começa a aparecer um problema. Então olha só, já viu uma pessoa que pode falar assim, eu não vivo mais sem o celular, eu não consigo mais, eu tenho uma dependência às vezes emocional, cognitiva, psicológica, e o celular pode estar tomando lugar de atividades da sua vida, atividades devocionais, e pode estar ganhando o seu compromisso último. Quando eu falo compromisso último, toma aspectos de fé, de credulidade. Por exemplo, eu coloco a esperança no celular para resolver muitos problemas da minha vida. E se ele falhar, os problemas não têm mais solução. Eu coloco esperança em artefatos ou em tecnologias para resolver problemas da minha vida, como se a tecnologia pudesse me limpar dos meus pecados e dos males da humanidade, como se a tecnologia pudesse me salvar. Olha que interessante, recentemente nós vimos o desenvolvimento de vacinas, né, contra a Covid-19, e na época tinha uma discussão assim, não são as vacinas que vão salvar a humanidade, é Jesus quem salva. Como se houvesse aí um problema entre salvar de uma doença com vacinas e salvar espiritualmente do nosso pecado. São duas coisas que não se misturam, mas tudo bem, mas é muito fácil fazer confusão. Agora, será que eu deposito a minha confiança última na tecnologia da vacina como se ela pudesse me salvar do pecado? Não, claro que não. Não é ela que me salva do pecado. Mas eu preciso entender qual que é o papel da tecnologia das vacinas, me salvando de males daqui, mas sem colocar nela a carga de me salvar dos meus problemas últimos. Quando a tecnologia toma essa função redentiva, de querer nós queremos que ela nos redima, ela se torna um ídolo. E a geração hoje é muito facilmente atraída por esse ídolo.
E eu falo isso como um professor de engenharia. Olha isso. Porque o engenheiro, o aluno que eu pego lá nos bancos da USP, no 3º ano da faculdade, talvez ele tenha um pensamento assim: é só você dar tempo e recursos que a tecnologia, o avanço tecnológico, vão salvar a humanidade de todos os seus males. Nossa. Nós vamos conseguir resolver todos os problemas de fome, de miséria, de distribuição de renda, de maldade, de guerras. A tecnologia dá conta de resolver os problemas da humanidade. Quando você assume essa visão, você acabou de colocar a tecnologia como a sua esperança última de redenção. Então ela tomou formas de uma esperança mística, de uma religião, de uma fé. Sem perceber, você deposita a sua fé e a sua esperança no desenvolvimento da tecnologia. Isso é um ídolo. Essa é a ideia de um ídolo, porque eu sei que por mais que o celular, o avião, o carro, o copo, o garfo sejam tecnologias que eu use no dia a dia, eu sei que eles nunca vão conseguir mudar o coração do ser humano. Eu preciso de outra salvação que não vem da tecnologia. Então, o alerta que o cristão tem que fazer não é no combater o consumo ou o uso da tecnologia, não. Tem que usar a tecnologia sim e de forma boa, mas é combater a adoração da tecnologia como se fosse a redenção da humanidade. Isso a gente chama de tecnicismo. É aquele que deposita a sua esperança última na tecnologia. Falei demais, né? Não, Deu para entender um pouquinho? não, eu estou entendendo muito aqui, estou fazendo vários links, tem umas perguntas boas que surgiram a partir do seu comentário, e uma das coisas é que a pessoa, mesmo que não trabalhe com engenharia, muitas vezes a gente consegue trabalhar por aqui, consegue fazer compra do mercado aqui, a vida gira, né? Não só aqui, mas na nossa estrutura da casa, das coisas, Exatamente. né? E aí a gente acha que tá bem e vai postando um perfil no Instagram que as pessoas te veem e esquece de ir lá no profundo. É bem o que você falou. Mas olha que interessante, esse é uma forma, é um poder que a tecnologia tem de entrar nas nossas vidas, porque ela muda os nossos hábitos. Ah lá. Uma coisa é você ser transformado pelo conhecimento. Por exemplo, eu estudo mais, eu aprendo mais coisas, a escola me transforma, né? A educação me transforma pelo conhecimento. Tal. Por exemplo, fazer ciência, descobrir como é que o mundo natural funciona, é entender coisas novas e ser transformado pelo conhecimento. E é incrível. É incrível, isso é muito bom. É muito bom. Depois um dia a gente fala sobre como que isso entra no mandato cultural de Deus. Boa. Mas a tecnologia, ela atravessa, ela entra como uma flecha. Por quê? Porque ela vai te fisgar não só pelo seu interesse por conhecimento, mas ela vai entrar na sua vida, nos seus hábitos. Pois é. Ela muda a maneira como você vive a rotina. Além de ensinar, ela traz a prática, né? Claro, pode ser uma prática boa, pode ser uma prática ruim. É. Por exemplo, um celularzinho desse, um smartphone, quanta coisa boa ele não trouxe. Né? Quantos relacionamentos a gente consegue manter agora que eu não conseguia antes? Tantos avós e netinhos que estão em outros continentes ou em outras cidades conseguem falar todos os dias. Quanta coisa de informação você tem na palma das suas mãos, a transmissão de um programa, todo mundo assiste porque tem relógio, você pode deixar a sua mãe em casa lá no interior e aí precisou de uma emergência, o seu celular aqui, isso aí então, né? Tem vantagens, tem né? Mas reconheça, acho que todo mundo vai conseguir reconhecer isso, que esse aparelhinho mudou as nossas vidas. Ninguém se relaciona mais da maneira que se relacionava 10 anos atrás. É verdade. Talvez 5 anos atrás, você não usava tanto. Não é? Então, hoje, a maneira como você se relaciona com seus filhos, com seu namorado, com seu esposo, com seus pais, com seu professor, passa muito na palma da sua mão por um smartphone. É verdade. Então, isso, querendo ou não, faz parte da sua rotina, mudou a maneira como você se relaciona, transformou a sua vida sem que você tenha se atentado, porque isso entrou na sua vida, rotina adentro. Então, a tecnologia tem esse poder de transformar pela rotina, pelo hábito. Quanto mais você usa, mais você se torna dependente e transformado por ela. Pode ser uma coisa boa, não tô falando que tudo é ruim, não. Que a gente tenha que voltar agora a uma vida bucólica, comendo raiz e vivendo na floresta. Não é isso, não. Mas a gente tem que tomar cuidado com a maneira como a tecnologia entra nas nossas vidas. É verdade. E muita gente faz isso, por excesso, os extremos. Exatamente. Né? De usar muito, aí quer se desligar e quer voltar lá à raiz. Mas olha só que coisa interessante que eu pensei enquanto você estava falando.
a questão do domínio próprio, né? Como dá a falsa sensação que a gente está com o controle na nossa mão e, na verdade, é falta de domínio próprio, né? Que loucura. Olha, essa é eu uma vi um área- vídeo seu falando sobre domínio próprio. É tênue, é muito difícil. Gente, o cristão sabe que o domínio próprio é um fruto do Espírito, né? É algo que vem com a transformação da nossa mente e precisa ser exercitado dia a dia, né? O cristão é chamado para frutificar à medida que ele avança na carreira da fé, não é? Que ele se santifica. A gente também entende que esse processo não é tarefa fácil, né? Não é que do dia para a noite a gente vai ter total domínio próprio, fidelidade, amor, paciência, não. Isso é um processo de transformação. Agora, quando você precisa exercer o seu domínio próprio em algo que entrou na sua vida através da mudança do hábito, da rotina, é muito mais complicado, né? Então, por exemplo, eu exercer o domínio próprio em escolher qual viagem que eu vou fazer com a família uma vez por ano, é fácil. Eu vou para Minas ou eu vou para Paris? Quem me dera, né? Escolher assim tão facilmente. Mas eu posso exercer o meu domínio próprio e julgar. Não, eu sou mais comedido, eu não tenho recursos para ir para Paris, então eu vou para Minas, vou ficar na casa de parente. Eu exerço o meu domínio. Não, eu vou evitar então essa cidade porque é época de carnaval e eu não quero estar lá com os meus filhos. Eu consigo exercer certo domínio, né? Agora, e quando o domínio precisa ser exercido sobre uma atividade que entrou na sua vida, transformou a sua rotina e faz parte do seu dia a dia? Nossa. Por exemplo, preciso diminuir as horas que eu gasto em redes sociais. Porque por algum motivo eu sei que está me fazendo mal, mas isso faz parte da minha rotina. Como é que eu faço para exercer esse domínio próprio? E aí a gente vai ver que na Escritura o domínio próprio sempre está associado, né, em paralelo a um ídolo. Sim. É dominar o corpo, a mente, o coração, as vontades. Por quê? Para não pecar contra Deus, para não adorar outro ídolo. Então, quando a gente tenta exercer o domínio próprio em algo que muda a nossa vida, nosso hábito, e não está conseguindo, pode ser indicativo de que ali tem um ídolo que nos atrai de maneira muito forte. Então, é hora de refletir e olhar. Será que eu valorizo demais a imagem que as outras pessoas fazem de mim pela rede social? Será que eu tenho um ídolo aí pela imagem própria, pela vanglória, pelo poder, pela aparência, né? Será que eu tenho... Lembra que por trás de todo ídolo e todo pecado tem um orgulho, né? Ele sempre aponta para o nosso coração. Será que eu tenho aí um problema, então, com a maneira como as pessoas me veem? Ora, eu preciso combater esse ídolo porque o Espírito me instiga a fazer isso, né? Se isso passa pela ação de um aparelho, um telefone celular, como é que eu posso mudar a minha rotina para diminuir meu tempo de tela, por exemplo? Então, lógico, a gente está fixando no aparelho celular como se ele fosse um grande vilão da tecnologia, mas não é só isso não. Tem outras coisas na nossa vida que são transformadas pelo uso da tecnologia que a gente nem se dá conta. É verdade, é verdade. E sabe o que eu estava pensando? Que... A gente às vezes retarda a lembrar de que uma das coisas que Deus mais abomina são os ídolos, né? Tanto é que fala que os idólatras não herdarão o reino, né? É muito forte isso. E a gente que entra no lugar dele. Porque ali o ídolo, ele é criado pelo nosso coração para substituir Deus. Olha isso, que perigo. Que é a essência do pecado humano. É o que nos expulsou de um estado de paraíso. E nós somos tão egoístas, né, Guto, que a gente pensa assim, mas eu consigo dominar, não está me fazendo mal, eu estou bem. A gente está pensando na gente, mas a gente não... Mas você tocou no ponto. Um ídolo serve a quem? Quem é o senhor de todos os ídolos que a gente cria? Nós mesmos. Então, o último ídolo, o ídolo último das nossas vidas, somos nós mesmos. Por isso que a essência de todo o pecado, desde o pecado original a todos os pecados que a gente comete, é o nosso coração, o nosso ego. Todo pecado tem raiz no orgulho, em servir a mim mesmo. Quando o ser humano cria um ídolo, gente, esse ídolo não tem nem condições de ameaçar Deus.
ok? Não é um ídolo de barro, nem os ídolos criados na antiguidade, nem o dinheiro, nem o poder. Gente, esse ídolo, ele é um ídolo para nós. Ele não tem chance de competir contra Deus como se fosse um duelo de deuses. Ele não existe como divindade. Nós que criamos esse ídolo e o colocamos como o centro da nossa adoração. Mas, em última instância, é reflexivo. A gente adora porque isso nos satisfaz. Então, o ídolo último que nós lutamos no dia a dia somos nós mesmos. E essa é a grande luta do cristão em restauração, em redenção, não é? Porque nós sabemos que nós somos criados para adorar, nós seremos restaurados à adoração um dia na glória, mas nesse processo do meio do caminho, em que nós estamos no estado de queda, vai ser uma luta constante conseguirmos adorar apenas a Deus. E é aí que entram os ídolos do nosso tempo. Aliás, tem um livro muito bom cujo título é Os Ídolos do Nosso Tempo. Eu não me recordo o autor, mas vale a pena você procurar. Tempo. Tem os ídolos do coração, ídolos do né? nosso Então tempo. é o ídolos do nosso tempo. Exatamente. Se a produção encontrar, pode pôr na tela pra gente, por favor? Pode colocar. Você lembra do autor? Não me lembro de Tá, cabeça. Não aí me a preparei gente põe para mencionar o livro. Os ídolos do nosso Acho que o subtítulo é, né, Como Combater os Ídolos do Nosso Tempo. Ah, tá. Talvez o título principal seja outro, mas se a produção achar, vai ser bem-vindo. Vamos ver. A gente vê. Se não, eu mando depois uma mensagem. E você falou algo muito interessante, Guto, que é sobre o ego, né? Lá, desde o Éden, o ego. E aí que vem o egoísmo. Desde que eu fiz um programa que virou chavinhas dentro de mim, que eu descobri que todos nós somos egoístas. Ah, sim. Porque o egoísmo é o quê? Quando o pecado entrou, a gente fez a nossa vontade, não a vontade de Deus. Porque Deus falou, não coma da árvore. E a gente continua fazendo isso todo dia, né? E aí Exato, eu descobri que todos nós somos egoístas. Então, quando a gente descobre que somos egoístas, fica muito mais fácil, e assume, né? Fica mais fácil destronar. É tipo um vício. Quando você assume que você tem aquele vício, fica mais fácil destronar esse ídolo, não fica? É difícil reconhecer, né? É difícil reconhecer. Ah, dá vergonha. E quando né? é uma atitude, aí você pode até reconhecer, pronto, ok, sou. Mas no dia a dia você vai dizer, ai meu, mas eu não fui Eu acho que tem egoísta. estágios. Todos eles dão vergonha. Vergonha alheia diante de outras pessoas e vergonha diante de Deus. Porque o cristão que se arrepende sabe que ele se envergonha diante de Deus. Se ele não tem vergonha diante de Deus, tem alguma coisa errada aí. Precisa repensar quem você adora e a quem você serve. Então, mas olha só, entre uma falta, um pecado, que eu posso me arrepender, cometi um pecado, falei uma mentira, por exemplo, né? Trapaceei em alguma transação financeira, cometi um pecado. Não é uma coisa que eu faço frequentemente, mas eu sei que eu errei. O primeiro estágio é você se arrepender do teu pecado, reconhecer o teu erro. Mas quando aquilo se torna um vício e você se vê recorrentemente tendo que se arrepender das mentiras de todos os dias, aquilo ali virou um vício, um pecado recorrente que pode apontar para um ídolo na sua vida. Ora, essa tua mentira que você precisa se arrepender todos os dias está servindo a quem? A você, porque talvez você idolatre o dinheiro. Será que eu estou mentindo para roubar recursos da minha empresa? Ou para ganhar um pouquinho mais aqui na venda de um produto? Ou pirateando um livro na internet? Às vezes eu tenho ali um ídolo no meu coração, que é a minha ação diária, que eu devo me arrepender e até reconheço que eu estou fazendo coisa errada, está me apontando. Aí você tem duas opções. Ou eu continuo enxugando gelo, me arrependendo do dia a dia ali, como se aquilo fosse parte da minha existência, que eu vou ter que conviver, ou eu tento identificar qual é esse ídolo que eu tenho adorado e servido e tento trabalhar na raiz. E busco ajuda, busco conselho de mais experientes, busco um programa devocional para a minha vida, busco uma forma das escrituras com o aconselhamento e o ensino e a carreira da fé, né, com muitos irmãos e igreja, me ajudarem a reconhecer que eu tenho um problema de idolatria. Então tem coisas aí muito interessantes. Lógico que a gente veio falar mais de tecnologia, mas a gente está falando mais de teologia, mas tem bastante coisa aí. O Espírito Santo dirige, a gente vai deixando. A gente vai seguindo. Nosso diretor aqui é o Espírito Santo. E você tocou num ponto também da raiz do pecado, né, que é interessante. Depois a gente volta para a tecnologia. Até, gente, se quiserem fazer perguntas aqui sobre tecnologia, é professor, então aproveita aí. Tem pessoas que você não consegue, o filho não consegue.
desligar do celular. Daqui a pouco a gente pode falar disso também, né? Mas, enfim, você tocou num ponto na raiz do pecado. E isso é muito interessante, que eu fiz umas aulas de aconselhamento bíblico aqui, e a gente entende que o pecado ele é tão proliferador, assim, que de uma raiz ele pode sair várias consequências, né? E muitas vezes, seja a tecnologia, seja que for, a gente acabou entrando mais no ídolo mesmo, isso pode, o uso excessivo, vamos pegar a tecnologia, pode trazer outras consequências que a gente nem esteja associando que seja aqui a raiz, né? Do ídolo, do pecado, da tecnologia, daquele uso em excesso, né? Mas Exatamente. como traz diferentes consequências que a gente nem imagina, e ele vai comendo quieto, né? Assim. A raiz do pecado é o nosso orgulho. Lá. E por que a gente continua insistindo numa vida de pecado, sabendo que a gente não deveria? Por que é que Paulo fala, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço? Ora, porque isso nos satisfaz de alguma forma. Né? Isso agrada ao nosso ser, a essência do nosso ser. Isso vai alimentar o motivo pelo qual nós pecamos no Éden. Ora, o homem quis ser como Deus. Ele quis se colocar na mesma estatura do Criador. Não é assim que diz a narrativa lá de Gênesis? Usando a simbologia de comer de um fruto, de uma árvore, claro, mas Gênesis nos dá uma história, um motivo muito mais profundo. O ser humano quis ser como Deus. E ele quis tomar o lugar da adoração adorando a si mesmo. Por isso ele pecou, né? E por isso hoje o nosso caminho, quando a gente peca, é sempre de autossatisfação. Só que isso vem de várias formas, né, Lídia? Vem de formas simples, rotineiras, como comer demais, como roubar uns centavinhos aqui ou ali, como falar uma mentirinha boa aqui ou lá, né? E a gente precisa entender que quando a gente comete esses pecados, nós estamos idolatrando a nós mesmos. E, por consequência, tirando Deus do seu lugar de Criador e Adorador Supremo. Eu sei que um dia nós teremos essa sujeira limpa nas nossas vidas. Aqueles que foram redimidos por Cristo terão essa sujeira limpa. E lá na Nova Jerusalém, lá na glória, estaremos em estado de novo de paraíso. E lá nós não teremos mais o anseio do nosso coração de ser alimentado pelos nossos próprios pecados, pelas nossas ações. E aí nós vamos voltar a adorar a Deus sem chance de cometermos erro, sem chance de magoá-lo, ou de feri-lo, ou de desonrá-lo. Né? Essa é a restauração das nossas vidas. Até que isso aconteça, vai dar trabalho, e é um trabalho diário. Mas é um trabalho que vale a pena, porque a gente pode experimentar da graça de Deus, ainda falo já e ainda não, né? Porque a graça de Deus já está manifesta aqui daquilo que a gente vai viver na glória, né? Exatamente. E lá... dizem que assim que nós temos que ter os nossos olhos no futuro, né? Mas agora eu lembrei de uma frase que eu não lembro de quem é, mas eu acho que o pastor Arival já deve ter comentado, não sei, ou algum programa que eu lembro que fala que um pouco de estudo te afasta de Deus e muito estudo te aproxima dele. Eu acho que quando a gente vai batalhando para se aproximar de Deus, se esforçando, a gente vê que aquele prazer que a gente tinha do ídolo é tão pequenininho que não é incomparável com o prazer de estar em santidade, em ser fiel ao Deus no pouco, né? Eu comparo com essa frase de um pouco de estudo. Essa é uma máxima que se aplica em várias áreas da vida, né? E eu gosto eu gosto de conversar muito com alunos. Aliás, acho que foi... Eu não me lembro quem foi o filósofo que me falou. Eu posso pensar que foi o Jonas Madureira, mas posso estar enganado. Mas ele falou assim, cara, é muito difícil você conversar com um aluno de filosofia que está no primeiro ano. Ele acha que sabe tudo já, mas no fundo ele ainda está arranhando a superfície. Mas é tão bom conversar com alguém que já passou esse pico de autoconfiança, né? Conheço pouco, mas tenho muita confiança. Então a nossa vida é mais ou menos assim também. Agora, puxando agora a brasa para a sardinha da ciência, conhecimento científico é assim. Pouca ciência, ou quando a gente acha que entende um pouco da ciência, ou olha para ela assim en passant, alguns podem ter a impressão de que a ciência nos afasta de Deus, ou nos afasta da adoração, ou do deslumbramento que nos leva à adoração. Mas olha, a minha experiência como cientista e como cristão engajado na interface entre fé e ciência, é que quando a gente estuda a ciência de maneira coram Deo, né, diante da face de Deus,
O conhecimento científico nos aproxima de Deus, enriquece a fé do cristão. A ciência não tem condições de gerar fé em ninguém. Não é conhecer o mundo natural, fazer ciência, descobrir como é que o mundo funciona, que vai me transformar, criar fé no meu coração. Não é isso, não. Isso é função do Evangelho, exclusivo do Evangelho. Mas quando você já é um cristão, e você entende como a ciência é feita e como o mundo revela verdades de Deus, isso te aproxima de Deus com uma riqueza de coisas que você nem imaginava que existiam. É verdade. Então eu gosto de falar sempre... Te leva além, né? Te leva além. Para aqueles que estão desenvolvendo ciência ou querendo seguir numa carreira científica, alunos pré-vestibulandos, teu filho em casa, teu neto que quer fazer vestibular, fez agora, e aí você fica com medo. Meu filho não vai estudar esse negócio de física, não. Ou não vai para essa área de biologia, não, porque isso vai te afastar de Deus. Contrário. Vai sabendo que você é um cristão convicto e que isso não tem condições de te afastar de Deus. Não toca nesse assunto. Mas quanto mais você descobrir do funcionamento do mundo natural, mais rica e forte a sua fé vai ser. Então mande os seus netos e filhos para a universidade e sejam bons cientistas de verdade, diante da face de Deus, e deem glórias a Deus pela criação dele. Essa é a função que precisa ser redimida no nosso meio cristão. A mesma coisa o aluno ou o profissional que vai trabalhar com tecnologia. Então tem gente que fala assim, meu filho não vai trabalhar com tecnologia, isso é coisa das multinacionais do Vale do Silício, ou tecnologia é coisa do diabo. Não mexe com isso não, contrário. Vá redimir esse campo para a glória de Deus e vá fazer boa tecnologia. Vá desenvolver software, vá desenvolver celulares melhores, vá desenvolver veículos, carros, vai fazer garfos e copos e facas que funcionem para o benefício da humanidade, na certeza que o bom uso dessa tecnologia agrada e glorifica a Deus. Então, o nosso movimento, ele é de participantes do reino, porque nós somos agentes do reino de Deus, né? Redimir o reino, ajudar, trabalhar no processo de redenção. A redenção cabe a Cristo e Ele vai terminar o seu processo quando Ele voltar. Mas nós somos chamados para participar do processo de redenção. Então quando você for fazer ciência, faça boa ciência diante da face de Deus. Quando você for educar filhos, eduque filhos diante da face de Deus. Quando você for comprar na feira, vender um produto, fazer tecnologia, faça tudo diante da face de Deus, na certeza que assim você está redimindo esse campo para o Senhor Jesus Cristo, que é o dono dele. Essa é a visão do cristão atuando na cultura de forma geral. Que coisa não saindo dela ou evitando, mas entrando nela como um agente do reino para a redenção. Você vê só. É muito interessante. Foi isso que eu vi no vídeo que eu assisti no seu, que você falou do domínio próprio, né? Dos jovens que estão saindo e escolhas, né? De você sair. Mas quando você está firmado, estruturado na palavra, você pode ir, que não tem problema, né? O domínio próprio. Exato. A nossa fé tem fundamentos muito mais sólidos e muito mais fortes que qualquer coisa do mundo natural possa nos soprar para um lado e para o outro. Exatamente. A minha convicção de que Jesus Cristo é o Senhor da realidade e é o Senhor da minha vida e morreu por mim e me salvou, não é destrutível por nenhuma convicção que venha de outro campo. Porque quem colocou essa convicção em mim foi o próprio Espírito que me convenceu. E ele traz de volta, ele não deixa... E ele me sustenta, exatamente, ele me sustenta nessa convicção, e me informa, e me alimenta, e me instrui, e usa a igreja para me instruir, e usa os meus irmãos, novos e velhos, e usa a minha família, e usa até o meu ministério como pai, ensinando os meus filhos para me instruir de como é Deus, o Pai, me ensina no dia a dia. Então tudo isso coopera para que nós chegamos à estatura de Cristo no final. Então a gente tem que valorizar o processo, o caminho, e entender que no caminho nós estamos guardados. Então aproveite a sua missão de agente do reino e saia redimindo o reino para Cristo na sua área de chamado profissional, vocacional que você tiver. E lembrando que a gente está aqui falando de professores, alunos, né? Mas isso vale para todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas da vida. Todas as áreas. Pode ser uma dona de casa que está assistindo e todo dia ali a gente, né, pode fazer essa autoavaliação, ver se estamos, né, firmados. Porque outra coisa que me veio à mente agora é a questão de Deus entrega a cada um a concupiscência do seu coração e Deus corrige o filho que ama. Então ele tem propósito, não tem como fugir do amor irresistível de Deus, né?
né? Então, concupiscência, ou palavrinha complicada, né? Todos nós já lemos ela na Bíblia. Concupiscência significa desejo exagerado por alguma coisa. olha Né? isso. Então, o que nos cria um desejo exagerado por alguma coisa? Olha isso. Um desejo não natural. É um ídolo. Né? Quando a gente fala concupiscência da carne, a concupiscência da tecnologia, a concupiscência do dinheiro, é o amor, o desejo exagerado por esse ídolo que a gente cria nas nossas vidas. É só com muito fruto do Espírito, né, o exercício do fruto do Espírito, que a gente combate as concupiscências da carne, né, os desejos exagerados que nos afastam de Deus. É verdade, é verdade. Como vale a pena a gente fazer uma autorreflexão todos os dias, hoje, começar por hoje, mas isso todo aí. dia lembrar disso, né? Ô Guto, tem aqui a Ana Cristina Sattler, falou, Guto, Deus te abençoe por onde passa. A Lulu também falou, bom dia, graça e paz a todos, que programa maravilhoso, que tema necessário. É verdade, Lulu, a gente precisa lembrar disso sempre, né? Começar por mim, eu falo que eu faço um roteiro aqui, começa por mim, né? Deus fala muito ao meu coração e eu gosto de compartilhar isso, porque seria egoísmo meu, né, não compartilhar esses ensinamentos profundos, né? A Delva, bom dia ali de convidado, graça e paz, estava sem net. Ô Delva, volta depois, vai lá no PP Play e assiste ele todo, porque vale a pena, viu? Muito bom, aqui tem outro link também. O Marco Antônio falou que também sonegando informações ao fisco, né, pagando a menor aos que a mim prestam serviços. Pois tem muitas formas que a gente fala, gente, isso não é pecado não, isso é só um pecadinho, né? Igual eu falei, isso não é crime não, é só uma contravenção. Tem cuidados aí, porque o nosso coração indica, e a gente sabe quando a gente está desagradando a Deus, porque o Espírito acusa na consciência. Né? A gente ouve, o cristão entende, ou é levado a entender, né, pela igreja, pela experiência e pelo Espírito, que ele está desagradando a Deus. Não é fácil e não é imediato, às vezes, reconhecer os nossos erros, os nossos vícios e os nossos ídolos. Mas é um exercício de virtudes que a gente aprende e desenvolve na vida que nos tornam cada vez cristãos melhores. Não é assim, do dia para a noite, que você é convertido e de repente você está limpo de todos os seus males. Não. Eu adoro a analogia muito simples, né? De que no momento da nossa conversão, Deus está nos tirando de um lamaçal. Mas ao longo da sua vida, você tem muita lama no corpo para ser lavada. Né? Então é um processo onde o Espírito e você participam agora da limpeza do pecado da sua vida. Então os dois momentos aí, nós já fomos salvos quando nós somos tirados da lama. Está garantido que nós somos salvos, nós não vamos morrer afogados na lama mais. Mas nós estamos ainda sendo salvos à medida que estamos sendo limpos. Né? E nessa limpeza nós participamos. Eu creio que quem nos tira da lama é Deus, que nos alcança e nos tira por ação dele. Mas no processo de santificação, a carreira da fé, somos nós que também participamos. E aí a igreja participa, a família, os tutores, a nossa vida no mundo todo é uma vida de limpeza. Eu gosto muito da comparação do carvão se tornando em diamante. Porque só no fogo, em altíssima temperatura, insuportável, né, humanamente que você vai falando, brilhar. Que você vai brilhar, chegando à glória. Quando ele fica puro, aí que ele brilha a luz pura, né? Eu comparo a gente lá quando chegar em Cristo. Um dia a gente fala da física do carbono para entender o processo de transformação. Nossa, meu sonho, porque eu não entendo como... Você tentou fazer em casa carvão e nunca virou diamante? Não, eu tô tentando fazer um anel lá em casa com carvão, não tô conseguindo. Muito bom. Ô Guto, tem uma coisa interessante. Ai, meu Deus, o que eu ia falar agora? Que eu pensei no diamante, esqueci. Você falou antes do processo. Bom, deixa eu lembrar a pergunta que eu estava querendo te fazer. Lembrei. Graças a Deus, esse Espírito Santo me ajuda tanto. Quando a gente vai pecando e vai, nossa, mas Deus não gosta, e vai pecando, mas Deus não gosta, aquilo se torna um hábito. E eu queria te perguntar, quando o coração se torna como se fosse cauterizado, assim, já pela prática, e aí não consegue, tá ali, já não incomoda mais. Eu li uma frase uma vez que diz assim, que o pior incômodo é aquele que deixa de incomodar. Exatamente, Na nossa carreira da fé, no assunto pecado, é isso mesmo. O maior problema é quando a gente desenvolve uma cegueira, uma insensibilidade ao pecado, quando ele para de incomodar. A gente já está distante. Muitas vezes nós somos confrontados, ou Deus usa outras pessoas e usa a igreja para nos confrontar do nosso erro nessas situações. Só que isso dói.
Né? Por Mas exemplo... aí não está cauterizado quando está doendo ainda, né? Não, às vezes dói porque você é confrontado e você não tinha ideia de quão desviado você estava. Por exemplo, pensa vamos usar o exemplo aqui do casamento. Né? Uma pessoa que começa a dar escapadinhas, flertar, namoradinhas, saidinhas, e aquilo fica tão comum, né? Mas só, não faz mal, é só uma mensagenzinha alegre de teste. Eu amo a minha esposa, eu amo a minha família, mas aquilo vai, e ele não percebe que aquele ato é um ato de traição, de infidelidade, né? Aí imagina que ele viveu assim por anos, alguns em pornografia, outros com relacionamentos namoricos, né? Não estou falando de consumar ato sexual, nem nada, não, às vezes namoricos, dando corda, né? E depois de anos, aquilo vem à tona e alguém tem que confrontar e falar, meu irmão, olha, você nem percebe mais o mal que isso te fez e como você está entregue a essa vida paralela, né? Ora, nesse momento dói muito. É verdade. Ou porque você vai lutar contra essa confrontação, ou você vai aceitar e se humilhar. Lembra que todo ato de reconhecimento de perdão, todo ato de arrependimento é um ato de humilhação. É o reconhecimento de que nós não conseguimos adorar a Deus e adoramos a nós mesmos, o nosso orgulho. Você precisa se humilhar para poder ser recuperado. Então, a limpeza do pecado dói. Dói porque o nosso corpo, nossa mente, nossa natureza pecaminosa não quer largar a mão. Não quer. A gente gosta e a gente se satisfaz. Só que é um processo contínuo de transformação que nós vamos passar a vida inteira. Né? Então eu vejo assim, quando o cristão ele começa a não ser confrontado ou incomodado pelo seu pecado, acende uma luz amarela. E eu espero que a atitude nossa como cristão seja buscar ajuda, porque às vezes a ajuda tem que vir de fora mesmo. É verdade. Tem que vir de outra pessoa. Buscar ajuda, isso é muito importante. Todos os temas que a gente já conversou aqui no Mãe PP, por exemplo, um dos conselhos mais sábios que tem é busque ajuda. Por isso que não tem crente fora de igreja. Não existe cristão fora do corpo. Porque nesses momentos a ajuda vem do corpo. E mesmo quando você está achando que está bem, agora eu estou bem, não preciso mais de igreja. Isso aí é mentira. Primeiro sinal de que tem alguma coisa errada. Primeiro sinal que tem alguma coisa errada, exatamente. Olha só, tem uma pergunta do Silvio Bonilha aqui, vamos ver se eu entendi a pergunta direito. Se já aceitamos a Deus e morremos nele, o que devemos fazer no dia a dia? Por que fazer algo? Você entendeu a pergunta? Essa é uma pergunta super profunda. Claro que o velho homem morreu. Não é assim que a Bíblia nos diz? O velho homem morreu. Que homem velho é esse? Ora, aquele que não conhecia a vida. Porque com a redenção, com a fé e a conversão, nós fomos feitos filhos de Deus. Nós estávamos mortos e aquele velho homem morreu e nós fomos feitos filhos vivos de Deus. Não é? O termo teológico para isso é adoção. Nós somos adotados como filhos de Deus. Agora, isso significa que você ainda tem morte a ser limpa do seu corpo? Tem. Morte no sentido, não morte física, né? Mas morte no sentido de separação de Deus. Porque aquele que foi resgatado por Deus, foi feito filho, ainda está se tornando filho, até que ele se torne maduro como Cristo, o Filho perfeito. Então aí tem dois processos em ação. Um processo de redenção e um processo de transformação. E nesse processo de transformação, nós somos feitos filhos de Deus. Olha, tem um ato contínuo aí. Nós já fomos feitos filhos de Deus, está garantido que nós vamos ser limpos do pecado e sermos filhos perfeitos um dia, mas estamos sendo feitos filhos de Deus todos os dias. É o diamante passando por fogo. Exato, mas nesse processo de transformação, você participa. Tem a nossa responsabilidade. Você é confrontado. Eu gosto de falar, você é aquela pipa que está voando, presa na corda. Você vai para qualquer lado com liberdade, mas você só voa se você estiver preso na corda. Olha. Então você precisa estar limpo e se fazer limpo e trabalhar na sua limpeza de transformação de vida. Lembra? Renovar sua mente. É a transformação que o Espírito nos dá. E aí, os mecanismos são vários. A igreja entra aí, a família entra, o estudo, a meditação na palavra. As nossas experiências do dia a dia, da vida inteira entram aí.
E não é um processo assim contínuo, um gradiente perfeito. Não, você vai ter altos e baixos, voltas e reviravoltas, né? Tem funções distintas para as pessoas da sua vida que vão te ajudar e você estará ajudando no processo de outras pessoas. É verdade. Não é assim que diz lá em Provérbios, que um ajuda o outro, o ferro ao ferro se afia, e é no nosso dia a dia que o corpo de Cristo vai amadurecendo a estatura de corpo perfeito. Mas você como indivíduo já morreu para o pecado, mas ainda está num processo de vida nova. Lembra que Cristo falou para Nicodemos assim, você precisa nascer de novo. Ele falou, como que eu vou entrar de novo na barriga da minha mãe? Ele falou, meu caro, você que estudou tanto a lei, não está entendendo dessas coisas ainda, você precisa nascer de novo, ter nova vida. Eu sou a vida. Eu sou o único caminho para que você tenha vida, mesmo já estando vivo, sabendo que você está em restauração de vida. Ai, meu Deus, que coisa linda. E é nesse processo, né? A gente falando de ídolos aqui, de destronar todo dia, e o tempo está correndo, papo muito bom, acontece isso. Ah, meu Deus, a Joyce perguntou, me sinto muito fria espiritualmente, me ajude, por que isso acontece? Ai, vamos lá. Joyce, todos nós nos sentimos frios em momentos da nossa vida, não é nada incomum, não. Exatamente, porque é uma luta interna do seu ego contra a sua vida de transformação, né? Contra o objetivo que você vai chegar, né? Adoração a Deus e adoração a você mesmo. E olha, eu acho que tem momentos na nossa vida em que nós ficamos deprimidos nesse processo. É como se eu não visse a luz no fim do túnel. Fala, imagina se eu vou conseguir um dia me restaurar ou ser um cristão tão bom assim como fulano de tal ou como ciclano. Eu não tenho condições de chegar lá, o meu pecado é muito grande. Mas aí você tem que lembrar que Cristo morreu na cruz por todos os seus pecados. Pelos pequenos, pelos grandes e pelos pecados da humanidade inteira, que o reconhecem como Cristo Redentor, porque os pecados para ele cabem todos na sua glória e no seu sofrimento vicário. Então você já foi salva por Cristo. O processo ainda dói, ainda tem muita sujeira pela frente? Tem. Mas quando você se sentir desestimulada ou até mesmo deprimida, olhe para o final. A gente tem uma esperança. A esperança do cristão é o que vem pela frente, é o que está garantido lá. E quem garante o processo completo é o próprio Cristo. Ele é o penhor da nossa salvação. Ele é a joia que garante que nós vamos chegar até lá. Senão o sacrifício dele foi em vão. Agora, olhe para frente e coloque a sua esperança de chegar lá em Cristo. E sabe por que você pode ter esperança? Eu aprendi isso com um pastor idoso muito querido, que eu conheci um tempão atrás. Ele falava assim, a gente só pode ter esperança porque não existe esperança sem promessa. Esperança sem promessa é um desejo vazio. É um anseio. Agora, por que a gente pode ter esperança no nosso caminhar com Cristo? Porque há uma promessa, a promessa de que você vai chegar no final carregado pelo Espírito, carregado com o apoio da igreja e com o apoio do corpo. Você está sendo feito corpo. Agora, tem partes do corpo que vão doer, que não vão funcionar direito, que vão estar deprimidas ou até desmotivadas. Mas olhe para frente. Olhe para a esperança, olhe para a joia que é o penhor da nossa salvação. Aí a gente caminha na direção certa e busca ânimo. Né? E às vezes nos progressos do dia a dia, nos pequenos progressos da vida, servem para alimentar. Então faça o exercício de meditar e refletir, minha sugestão, né? Em oração, conversando com amigos. Veja o progresso que você avançou, mesmo que pequenininho. Você fala, nossa, olha só, antes eu pensava assim, eu já não penso mais. Ou antes eu fazia tal coisa, já não faço mais. Ou antes eu me sentia inclinado numa direção, agora eu já não sinto mais. Ou eu ainda sinto, mas agora eu consigo entender que eu sinto, que eu tenho um ídolo nessa direção. E nesses ganhos pequenininhos, você busca luz na esperança. Nos ganhos pequenininhos, você sente ânimo, injeção de adrenalina espiritual, vamos chamar assim. E aí a gente vai indo para frente. Mas não tenha medo de expor que a jornada é difícil, que a jornada da fé cristã é uma luta interna contra o pecado, contra nós mesmos, e que em momentos, se não a maioria, nós vamos ficar mesmo bastante desestimulados e
quase que sem poder, né? Como se a gente não tivesse poder nenhum para executar nada, né? É verdade. Você tocou num ponto muito bom. Eu sei que o tempo está correndo, a gente precisa encerrar a conversa, mas olha só, as promessas, esperança, promessas. Ore nas promessas de Deus. Tem uma para cada dia, tem uma para cada situação da sua vida. O pastor Eval tem um livro, né, que fala sobre as promessas de Deus. E é isso, Guto. Muito bom. Eu quero te agradecer muito. Obrigado pelo convite, Lídia. A nossa vida tanto assim, cara, que Deus continue te usando aonde você for, que seja um programa de muitos, né? Acho que se Deus quiser. De tecnologia a gente não falou quase nada, mas o papo foi muito bom. Fala outras, né? Pode dar assunto, conversar, comentar aí qual o assunto que você quer também, mas quero te agradecer muito, Guto. Prazer. Deus, olha, falou meu coração através da sua vida. E quero te agradecer por ter disponibilizado o tempo, né, assim em cima da hora. Eu sei que a agenda é corrida, mas te agradecer muito em nome do Manhã EPP, da IPP-TV e da Igreja Presbiteriana de Pinheiros pela parceria. Obrigado, Lídia. E se você conseguir falar em 1 minuto uma mensagem final, eu agradeceria. Claro. Quero para alguém, para quem está assistindo ou vai assistir futuramente, por favor. Bom, deixa eu resgatar então talvez a maneira como a gente começou conversando hoje. Lembre-se que na carreira do cristão nós seremos sempre confrontados reconhecidamente como uma fábrica de ídolos. A sua luta nessa vida de transformação é uma luta de combater os ídolos do seu coração. Você não está sozinho e você tem uma garantia que você vai conseguir. Agora, nesse processo vai dar trabalho. Existe um ídolo no nosso tempo que nós precisamos prestar atenção, porque ele tomou formas e ele tomou invasão nas nossas rotinas de maneira muito aguda, que é o uso da tecnologia, principalmente tecnologia digital. Não tem nada de errado com tecnologia. A tecnologia não é pecado. A tecnologia está dentro do mandato cultural para ser desenvolvida para a glória de Deus. Mas o uso equivocado da tecnologia e a nossa adoração dada a ela podem transformá-la num ídolo das nossas vidas. Então, ajude pessoas que precisam reconhecer esse ídolo, peça ajuda quando você precisa reconhecer esse ídolo e não coloque a sua esperança última de redenção na tecnologia. Não é a vacina que vai curar a maldade do coração humano, não é o celular que vai curar a sua necessidade de afirmação, não é o carro que vai curar a sua necessidade de alimentar o seu poder ou o seu status social. Não é a tecnologia que vai te dar respostas para essas perguntas últimas, mas ela vai te dar boas ferramentas para você viver uma vida confortável, no século XXI, né, e com todos os bens que a tecnologia pode trazer. Olha aí. Resumo, né, Lídia? Nossa, que bênção, que bênção, Guto. Quem quiser seguir o Guto Assi, é Guto ASSI no Instagram, né? No Instagram. Não sou muito ativo não, mas de vez em quando aparece alguma coisa lá. Se quiser seguir, tá ótimo. Obrigada mais uma vez, Guto. Valeu, Lídia, bom dia. E a gente vai para os aniversariantes do dia. Vamos ver quem está de aniversário hoje? Vamos lá, ver quem está de aniversário hoje. O Anderson Albuquerque Garcia, a Bruna Gomes do Nascimento, o Gilmar Andrade, o Luca de Oliveira, a Luciana de Abreu, a Márcia Souza e a Paula Oliveira. Feliz aniversário para você, que seja um dia abençoado, né? Agradeça a Deus pelo que Ele fez, faz e fará na sua vida, e comemore, né? Agradeça ao Senhor por mais um ano de vida e por esse ano que está começando, que seja cheia de novidade de vida e tudo para a glória de Deus. Saiba que você é muito amado. Se você está de aniversário e eu também não falei seu nome aqui, receba também o nosso abraço com carinho, tá bom? Que seja um ano novo cheio de novidade de vida e que sejam muitos para a glória de Deus. É isso aí, gente. Ficamos por aqui. Um programa maravilhoso. Graças a Deus por isso. Espero que você tenha gostado. Pode escrever aí. E agora, sabe o que tem agora? Notícias do Bem, com Roberto Quirino, Tainá Félix, trazendo muita notícia boa para você. Olha, eu espiei um pouquinho, trabalho lá na redação do lado deles, né? Então já dá para espiar assim, o que eles prepararam para você. Vale a pena ficar assistindo para conferir e ficar por dentro de tudo que acontece. E detalhe, sem sair mal, né? Como a gente costuma sair mal de outros noticiários por aí, aqui tem um diferencial, Notícias do Bem, para você sair e ficar bem e bem informado também, tá bom?
Amanhã eu estou de volta, eu espero por você com mais um tema para falar aos nossos corações com a graça de Deus, né, apesar de nós. E um abraço com carinho, espero você amanhã. Beijo, fique com Deus, até amanhã.